E o Cruzeiro já sabe quanto terá de gastar para contratar Gabriel Peck, meio atacante revelado no Vasco e alvo cruzeirense. A notícia surgiu nessa quinta-feira e dá conta de que o Cruzeiro quer comprá-lo, certo? Beleza, tem nenhuma novidade. A informação nova dá conta de que o Los Angeles Galaxy estabeleceu o preço de 10 milhões de dólares para a liberação do atleta. Esses 10 milhões equivalem a pouco mais de 50 milhões de reais e reproduzem exatamente o que o Galaxy gastou quando o contratou do Vasco. Por lá, nos Estados Unidos, a performance do Peck é bem interessante. Ele já ultrapassou a marca de 100 jogos, com 43 gols e 27 assistências, participação em gols muito efetiva, titular absoluto do time. Não há intenção de negociá-lo. Até por isso, o preço é esse, ou então não haverá acordo. Cruzeiro se surpreendeu com a pedida do Galaxy e deu uma bela esfriada. Havia a expectativa na Raposa de que o negócio pudesse ser fechado em algo na casa dos 7 ou 8 milhões de dólares. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Vamos juntos com as quentes do dia neste feriadão, quinta-feira, e muita coisa surgindo no Cruzeiro. Vamos aí sempre apurando com muita responsabilidade para tentar trazer uma informação concreta para o torcedor do Cruzeiro que acompanha, que tem uma confiança aí em todo o nosso trabalho, aqui na Samuca TV e também, claro, no Central da Toca. Então, isso aí é o mais importante. Obrigado a todo mundo aí que vem citando quando a informação é nossa. Da mesma forma a gente faz isso aqui também, então não tem nenhum problema da parte nossa quanto a isso. Se alguma pessoa tem problema aí, a gente não pode fazer nada, né? Mas seguimos aí respeitando o trabalho de todos e buscando a nossa apuração. Daqui a pouco vou falar sobre essa questão aí de Gabriel Peck. Mas é que vem surgindo muita informação. Hoje, o que a gente pelo menos sabe é que o Cruzeiro tem duas propostas aí na mesa, que é uma para o Gabriel Rojas, que todo mundo sabe. É um jogador que o Cruzeiro vai batalhar muito para trazer, independentemente de venda do Kaique ou não. A história do Kaique, ela ainda acho que vai render muito. O Cruzeiro quer valores melhores aí no mercado. Chegou uma proposta do Betis. Ontem a gente tinha falado que essa proposta não balançou. Não tem nenhuma outra oficial neste momento. Então, eu imagino que para o Cruzeiro negociar o Kaique, a proposta tem que estar ali na casa dos 15 milhões de euros. E o Cruzeiro tem 80% dos direitos econômicos do jogador. Aí tem que ver se seria um 15 por 80 ou na totalidade. Aí negociaria com o atleta. Então, o Cruzeiro está, não vou dizer confortável nessa história, mas está aguardando o mercado. É o mercado que vai dizer qual que será o rumo dessa situação, se o Kaique será negociado, se o Kaique fica e aí trabalha numa renovação contratual, já que o vínculo dele é até o final de 2027. E a outra proposta aí é para contratar o Gabriel Peck. O Cruzeiro quer muito a contratação do jogador, negocia já há alguns dias e ainda, óbvio, não tem o desfecho, mas é um atleta que encaixa muito aí no que o Cruzeiro pensa para se buscar um reforço dentro de uma característica que gosta o Arthur Jorge. O Bahia também tem interesse, então vamos ver em que pé isso vai ficar. E, claro, o passo principal é fechar as condições com o Los Angeles Galaxy. E também tem a parte do jogador, que hoje recebe um salário importante lá na MLS, mas, óbvio, ele vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro para um projeto vencedor, e é o que o Cruzeiro propõe. Então, vamos acompanhar. Não teve ainda um desfecho em nenhuma destas duas pontas, mas são duas negociações em andamento. A do Igor Júlio, a gente até trouxe aqui há alguns dias que o Cruzeiro não chegou a fazer uma outra proposta e até agora a situação está estagnada. Até vi ontem aqui mesmo na Samuca TV, no Eixo Azul, o Genta falando sobre essa negociação que ela, para acontecer, teria que sair um zagueiro ou ser negociado um zagueiro. Cruzeiro
ainda não recebeu nenhuma proposta pelo Jonathan Jesus, que é o zagueiro hoje bem valorizado no mercado. Já recebeu muitas consultas aí, vamos ver se isso vai avançar para alguma proposta. E aí, muita gente começa a perguntar de vários nomes e estamos tentando confirmar dentro, repito, de apuração responsável sobre o que existe de fato, o que é jogador sendo oferecido, e tem muito jogador sendo oferecido, nem dá para chegar aqui e ficar falando sobre, esse, aquele, porque um oferecimento não quer dizer que você vai abrir negociação com determinado atleta e por aí vai. Então, vamos acompanhar. Tendo qualquer novidade, todo mundo já sabe, ou nas nossas lives, temos aí uma programação com muita informação, 11 da manhã, 5h30 no Eixo Azul, 7 da noite também, e claro, centraldatoca.com.br e nos vídeos aí esporádicos aqui da Samuca TV, como foi esse de hoje cedo, trazendo a informação em primeira mão sobre Gabriel Peck. Tá falado, pessoal? Estamos de volta, Pansieri também está de volta. Fala aí, Pansieri. Pois é, Cirilo, nós, na primeira participação, falávamos sobre essa questão dos atletas que o Cruzeiro busca no mercado. E só um detalhe em relação ao Santiago Sousa e ao Gabriel Rojas, porque são dois jogadores do Racing. Muita gente assim, mas o Racing liberaria? Sim, o Racing liberaria. O Racing, internamente, e isso já foi dito também para todos os atletas, que lá não tem jogador que o Racing seguraria. Então, é uma parte também importante. A gente sabe que dependendo do elenco, né, dependendo do time, do clube, há ali uma forma de trabalhar com a blindagem do atleta. No caso do Racing, não. O Racing toparia sim negociar os jogadores, e óbvio que para topar negociar precisa colocar a mão no bolso. O Cruzeiro sabe disso. Então são operações distintas. A do Sousa ainda não virou uma proposta oficial, né? Não tem essa proposta feita ainda aos argentinos, mas é algo que pode acontecer. Então vamos esperar, vamos aguardar, mas ainda um otimismo, por exemplo, na questão do Rojas, que isso possa evoluir, que o Cruzeiro pode ter esse jogador para a janela abrindo. Então é assim a forma do Cruzeiro trabalhar, buscando esses reforços para posição de meio campo, primeiro volante, para atacante beirada. Falamos do Gabriel Peck. O Cruzeiro acha também que é importante ter um lateral esquerdo. Cirilo. Fabrício, gosta dos nomes surgidos hoje? A gente já falou um cadinho do Rojas, então queria te ouvir sobre o Peck, atacante, e sobre o Sousa, meio campista. Fabrício. O Peck, apesar de estar num futebol que é hoje um pouco competitivo, né, mas apresentou um futebol de excelente qualidade aqui na época de Vasco, né? Um bom jogador, né? Tem qualidade, beirado, tem 1 para 1, vem pro meio também. Eu acho que tem essa leitura de jogo, criatividade. É um excelente jogador o Peck. Agora o Sousa, confesso que eu não tô muito lembrado dele, né? Escutando o primeiro tempo aqui da TBB, escutei o Panzi, né? E o Panzi sabe muito, né? O que o Panzi fala, meu irmão, eu digo amém. Então se o Panzi falou que ele é bom, é bom. E aí eu fui dar uma pesquisadinha ali no highlights dele, né? Que era o DVD nosso, agora é highlights, né, mais. E aí, mas primeiro volante, né? Primeiro volante, né? Meio pesadinho assim, joga de zagueiro. Tem que ver, eu vou procurar fazer o dever de casa aí pra trazer a sua opinião melhor pra você, Cirilo. Senão você vai ficar bravo comigo. Ver ele jogando mesmo o jogo inteiro pra ver como é mais participativo. Porque assim, o Arthur Jorge gosta de jogadores que participam. Apesar de fazer essa primeira função de volante, o Romero chega na frente, tá toda hora participando do jogo. Será que o Sousa faz essa função, Paz, também? Faz bem feito. Mas você falou de uma característica que realmente ele é mais pesado. O Romero é mais formiguinha, né? Aquele jogador mais acelerado do que o Sousa. São características um pouco diferentes. Mas se realmente o Cruzeiro traz o Sousa, aí há uma disputa pela posição. Hoje não há. Neste momento não há, né? Não, e é uma das brechas. Quando o Romero tá suspenso, agora que ele tá suspenso, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, da oitava, a quebra-cabeça. Ele tá jogando demais. Dor de cabeça do treinador. Sempre improvisado que joga no lugar dele. São necessidades claras, né, Marcos? Lateral esquerdo, até nessa história do Kaique poder sair. O atacante, que nós estamos falando há tanto tempo de atacantes de lado de campo que tem feito falta no Cruzeiro. E esse cara para disputar com o Romero, que não existe até aqui, né, Marcos? São reposições importantes, né? Acho que com relação ao Kaique, cada vez mais quente, né, essa possibilidade de saída. O Kaique que tem perfil muito do que o europeu gosta, né? Aquele cara que tem a linha de 4 muito forte, porque ele é muito bom na marcação, né? Ninguém se cria do lado dele. E essa foi uma característica das melhores apresentada por ele enquanto jogador do Cruzeiro. Era difícil, cara, ver algum atacante pelo lado direito se criar em cima do Kaique. Isso chama atenção, cara. Os caras lá jogam com a linha de 4. Eu não sei se ele vai sair agora nessa janela, mas em algum momento ele vai sair, cara. Por uma boa proposta, entendeu? Porque tá valorizado e é jogador de seleção para o próximo ciclo. A gente não tem dúvida disso também. Então já repor, já fazer esse monitoramento, olhar o que o mercado tem de oferta, buscar alternativas, é necessário pro Cruzeiro. A gente falou do Gabriel Peck aqui. Eu lembro muito do Gabriel Peck jogando pelo Vasco. Ele não é aquele ponta rápido, né? Mas é um cara muito inteligente com a bola no pé. Gosta de trabalhar por dentro, gosta de enfiar uma bola. Tem características diferentes dos atacantes que jogam pelo lado do Cruzeiro. É um cara que joga com a cabeça. Com a cabeça em pé, a visão de jogo muito boa, para não só concluir no gol, mas também, sobretudo e principalmente, né,
botar os caras na cara do gol. É um meia diferente, é um meia atacante diferente, Cirilo. Pansieri. Ô Cirilo, nessa circunstância que a gente vem abordando sobre o mercado do Cruzeiro, vale destacar que a questão do Jonathan Jesus é outro atleta que ontem nós explicamos um pouquinho em relação a esse jogador, mas esse ainda não teve uma proposta oficial na mesa do Cruzeiro, tá? Então, muita gente dizendo, o Jonathan pode deixar o Cruzeiro, pode ter alguma coisa por agora. Se chegar, né, só se for daqui pra frente, porque até hoje, por exemplo, 4 de junho, não teve ainda uma proposta oficial nessa janela se abrindo. No início do ano a gente sabe do Zenit, né, que chegou querendo contratar o atleta, pagando 10 milhões de euros, o Cruzeiro não se interessou. Na ocasião, inclusive até, vamos dizer assim, a blindagem foi muito feita pela comissão técnica anterior, né? O Tite, quando chegou ao Cruzeiro, se impressionou muito com o trabalho do Jonathan Jesus, mas agora ainda não chegou. Mas é um atleta também muito quente no mercado, um atleta que tem bagagem para fazer futebol no mercado europeu, jovem ainda, então por isso o Cruzeiro fica aí de prontidão em relação a esse jogador. No finalzinho ali da participação inicial do programa, falei sobre Wanderson e sobre Japa. O Wanderson é uma circunstância de um atleta um pouco mais experiente, né? O Wanderson não é menino mais. Então, qual mercado se interessaria no Wanderson? Né? Qual mercado buscaria esse jogador? Qual equipe gostaria de ter o atleta? Lembrando que no ano passado, o Wanderson chegou a ser titular incontestável com o técnico Leonardo Jardim. Isso mudou muito de figura quando chegou Arroio, quando chegou Sinisterra. Aí deu uma mudada, né? Deu uma alterada nessa projeção em relação ao Wanderson. Mas agora tá na cara que o Arthur Jorge não tem como preferência o atacante do Cruzeiro. Cirilo, 7h33, se você me permite. Aniversário hoje da Mara, minha esposa. Opa. Ouvindo a turma do bate-bola lá em casa agora com a Bela. A Bela tá dando uma canseira nela hoje. Desde as 4 da manhã, a Belinha tá acordada. Um beijo pra você, que Deus te abençoe, te amo muito, tá sempre ouvindo a gente. E a minha referência em jornalismo, que é das boas jornalistas de economia de Minas Gerais e do Brasil. Ela é craque mesmo. E fala aqui na Itatiaia, inclusive, né? Com a parceria do Diário do Comércio. Felicidade e saúde. Parabéns. Uma santa. É uma santa, né? Essa aí vai pro céu direto. Essa vai. Escada rolante. Essa Escada vai. rolante. Olha, Ela entendeu. E a Bela tá igual a mim, 8 da manhã, ela já tá dando risada. Ele falou a moral que a gente tá dando. Já massacrou elogiando. De graça, né, Tadinho? Ô, Guerreiro, pra fechar, Wanderson e Japa, essas possíveis e prováveis saídas, como é que você encara? É natural do mercado da bola. Eu acho que o Japa é um menino que precisa jogar. Eu vejo muito potencial quando ele joga, mas ele tem sido pouco aproveitado. Eu acho que ele tem que definir também, assim, uma característica, né? Eu acho que ele não é segundo volante, não é meia, pode jogar pelo lado. Ele tem que melhorar definir essa característica. Eu acho que é importante. E não sei se no treinamento ele é um pouco abaixo, porque assim, ele geralmente não é utilizado, principalmente pelos treinadores que vêm de fora, né? Europeu. O Wanderson é natural, perdeu espaço, tudo. É um jogador que ele encaixa mais num time reativo, né? Um time que precisa marcar muito e sair pro contra-ataque. Quando um time que tem mais a bola, ele já não tem tanto essa característica, o drible, enfim. É natural da bola, o jogador não tá sendo utilizado e querer continuar se valorizando, mostrar o seu futebol em algum outro lugar. Ô Fabrício, isso tá no pacote do jogador versátil, cara. O Japa é versátil. Você falou que ele joga de volante, joga de meia, se precisar dele na ponta, se fizer um lateral. Tá no pacote de jogador versátil, não ser titular também, em muitos momentos. Eu jogo em todas, mas quando eu preciso jogar de titular, poxa, você vai estar sentado no... Não joga em nenhuma. Então é legal, cara, também, sabe? Não, eu sou versátil, não pode contar comigo, mas você se consolidar em uma posição. Eu sou isso, né? Sou essa Exatamente. posição, mas também quebro o galho outro. É isso aí, é diferente. Ô, Cirilo, eu tava me esquecendo. Essa semana foi especial de férias para alguns atletas, menos pro Cássio, tá? O Cássio seguiu uma rotina lá toda pensada nessa volta dele, nesse retorno, que nós dissemos aqui na Itatiaia também é uma previsão que seja no final de agosto, né? E aí, ele contrariando o que diz a medicina esportiva para uma lesão multiligamentar, muito mais pelo empenho também dele, o trabalho muito bem feito, né? Pelo Departamento Médico do Cruzeiro, doutor Sérgio, a turma trabalha muito sério lá no Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.